Shalom, shalom. Eu sou Marina Lima e quero dar boas-vindas a você ao canal 4 em 29 Palavra e Oração. Quero dizer que se você gosta da Palavra de Deus e também gosta de oração, se inscreva neste canal. Também curta e compartilhe os nossos vídeos para que o YouTube entenda que esses vídeos devem ser mostrados para outras pessoas que, assim como você, ama a Deus, a sua palavra e a oração. Combinado? Vamos então à meditação de hoje. Hoje nós iremos continuar meditando no livro de Josué. Ontem a gente leu o capítulo 1, os versículos 1, 2 e 3, e hoje eu quero continuar aqui do 3 até o 8. O versículo 3 diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. E aí, o Senhor, ele especifica a localização. Ele vai aqui no versículo 4 especificar as fronteiras desse lugar, né? Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. E agora eu quero parar aqui, nesse ponto, fazer uma pergunta. Qual é a terra que o Senhor te deu? Eu quero tomar como ponto de partida, nós vamos estar aplicando essa palavra, que a conquista da terra está falando de nós mesmos, está falando da nossa alma, ok? Também, posteriormente, iremos falar sobre outro tipo de conquista, mas a princípio nós vamos enfocar, nós vamos dar atenção à nossa alma. Por quê? Porque o que eu quero estar plantando aqui com vocês, a semente que eu quero estar plantando é a de quê? Se você não conquistar o terreno interno, você não vai conquistar o terreno externo. Ou seja, aquilo que eu não conquisto internamente, os inimigos que estão em mim, na minha alma, eu também não vou ter autoridade para conquistar esses inimigos fora de mim. E aí, amados, o que é fora? Fora é tudo que não é você, é tudo que não está dentro de você, é tudo que não está dentro de mim, ok? Então vamos deixar isso aqui como pressuposto, como fundamento e como princípio e também como alinhamento para que a gente possa estar nivelando o nosso entendimento. Qual é o entendimento que estamos extraindo? Quais são as verdades que estamos extraindo desta palavra, ok? É a conquista de Canaã, e Canaã aqui vai remeter sempre à nossa alma. Continuando a leitura. Olha só o que o Senhor diz para Josué e que hoje ele vai dizer para você, ele está dizendo para nós. Ninguém poderá resistir, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, eu quero dizer que essa palavra é uma palavra específica para pessoas que, como você, tem se posicionado dentro da sua casa, como guardião da terra que o Senhor te deu. Como eu já tinha falado, primeiro nós vamos focar em conquistar a nossa alma, ou seja, vamos focar na conquista interna. Depois a gente vai partir para a conquista externa. Então, nesse primeiro momento, todo o enfoque será conquistando Canaã, conquistando a nossa alma. E a palavra do Senhor hoje é: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, que sob juramento prometi a dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque Yahvé teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós estamos aqui dando alguma introdução, base e fundamento para a gente estar lançando entendimento de que nós estamos numa tomada de território, nós estamos numa conquista de uma promessa, de uma terra prometida, e nós temos que ter esse entendimento de que se eu não conquisto os inimigos internos, eu não tenho poder para conquistar os inimigos externos. E o versículo 5, o Senhor está dizendo, e isso é uma promessa, ninguém te poderá resistir. E eu quero hoje falar especificamente para você. Você talvez seja essa pessoa que tem se levantado dentro da sua casa. Talvez você é uma mulher que se sente sozinha, que não tem ainda a sua família contigo. Talvez você também possa ser um homem que está sozinho ou se sente só. Mas, da mesma maneira que Yahvé, ele encorajou a Josué dizendo que eu sou contigo, ser forte e corajoso. Eu sou contigo, ser forte e corajoso. Então, ninguém, versículo 5, ninguém poderá resistir, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Eu sei que talvez, muitas pessoas na caminhada se sente desencorajada. Muitas vezes a gente está por anos lutando pela nossa vida. No livro de Judas, fala para lutarmos por uma tão grande salvação. E muitas vezes a gente passa a nossa vida, anos, décadas, lutando pela salvação que o Senhor nos confiou. E muitas vezes a gente edifica e em muitos momentos a gente se sente desencorajado. O povo estava 40 anos no deserto. Josué, ele fez parte de uma geração, ele viu uma geração morrer no deserto. E Josué, ele caminhou com esse povo por 40 anos no deserto. Mas Josué também, ele fez parte de uma geração que se apropriou da terra prometida. Ele não apenas fez os filhos daqueles que morreram no deserto se apropriarem da terra prometida, mas ele foi a pessoa que Deus levantou para conduzir, para liderar aquele povo a entrarem e possuírem a terra prometida. E nesse versículo 5, do capítulo 1 de Josué, o Senhor está deixando uma palavra para Josué, que hoje tome essa palavra em fé. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Qual é a condição? A promessa do Senhor foi lançada. Eu sou contigo, ninguém te poderá resistir. Eu quero dizer que, ainda que pareça que não tem jeito, ainda que pareça que as sementes que você tem plantado não tem florescido, ainda que pareça que o que você tem feito não tem trazido a eficiência, a eficácia, o efeito, mas persevere. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Esta é a palavra que Yahvé libera hoje para a tua vida, para você que é uma guardiã, que é um guardião da sua casa. Então tome essa palavra em fé, é uma palavra de encorajamento. Só que Josué, quando ele ouviu a palavra, quando ele tomou a palavra, ele respondeu a palavra. Ele não ficou esperando, ele respondeu. E em 3 dias eles atravessaram o Jordão. Quando você prossegue na leitura, na narrativa, você vai entender que ele toma a palavra, ele é encorajado e ele responde a palavra e ele determina o tempo de travessia, de passagem pelo Jordão. E ele atravessa o Jordão e depois de atravessar o Jordão, ele vai
convocar o povo a uma preparação para a tomada do território da terra prometida de Jericó. E ali ele vai passar por todo um processo de santificação. Porque a palavra do Senhor, ela diz: sede santos, porque eu sou santo. E sem a santificação ninguém verá a Deus. E ninguém conquista território sem estar santificado. Então Josué, ele é encorajado, ele responde imediatamente após a palavra, ele atravessa o Jordão, ele prepara o povo e toda aquela geração dos 20 anos para cima, eles não foram circuncidados durante aqueles 40 anos e eles passam pelo processo de circuncisão, pelo processo de preparação, pelo processo de santificação e após esse tempo, eles vão tomar Jericó. E aí a gente entende que Jericó é a fortaleza mais significativa de toda aquela terra. Em toda a terra que o Senhor especifica, olha bem, olha esse deserto e o Líbano, olha o grande rio, o rio Eufrate, olha a terra dos heteus, até uma grande, o poente do sol será o vosso limite. Mas eles começam por um lugar, e eles começam pelo lugar mais difícil, mais inacessível, mais fortificado. E o que o Senhor está nos dizendo é: quais são as fortalezas que existem na sua alma? Quais são as fortalezas que existem em mim? Que são barreiras e impedimento para que realmente a terra seja conquistada, a terra seja tomada e venha ali um novo povoamento, né? Porque aquela terra, a terra de Canaã, a terra prometida, ela era habitada por povos que estavam debaixo de uma sentença. Quando a gente lê um versículo lá em Deuteronômio que fala: a medida dos cananeus ainda não chegou, mas aqui a medida tinha se enchido. Em tudo há uma medida. Em tudo há uma medida. Deus, ele é justo. Nós somos injustos. E a nossa justiça é como trapo de imundícia, assim diz Isaías. E lá em Apocalipse fala das taças. Fala de as taças se encheram das orações dos santos e foi derramada. Ou seja, há uma medida. E quando essa medida atinge o seu ápice, ela é derramada. E aqui a medida desse povo foi chegada ao limite. As misericórdias de Deus, elas não têm fim, mas existe um tempo do julgamento. Existe um tempo que o juízo ele vem e Deus ele dá oportunidade para todos, porque ele é justo. Mas aqui a gente vê que o tempo daquele povo chegou ao fim e que o povo de Deus, eles iriam se apropriar da terra, porque Deus prometeu a Abraão que daria. E o juízo de Deus vem sobre Canaã, sobre os cananeus. E o povo de Deus também, eles vão serem beneficiados com a promessa em ocupar o território que Deus tinha prometido a Abraão que daria à sua descendência. Enfim, amado, nós precisamos identificar quais são as fortalezas que temos, quais são os padrões de pensamentos que temos, que são pensamentos que não estão alinhados com o trono do Eterno, com a mente de Cristo. Fortaleza é uma fortificação, é uma edificação. E aqui, para o nosso contexto de alma, fala de uma fortificação mental. Quais são os seus comportamentos, quais são os seus modos de funcionar, quais são os programas que estão tocando em mim e em você, que não foram um programa original criado pelo Criador, pelo Eterno, mas são programas de inimigos, são como vírus que vão sendo instalados em nós, na nossa mente, e a gente vai funcionando de forma distorcida e a gente acostuma com esses padrões. Voltando ao texto, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. E qual é a condição? Seja forte.
O Senhor está nos dizendo, seja forte, seja corajoso. É você quem fará este povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que andares. Está aqui a condição: ser forte, ser corajoso, seguir as instruções que Deus deu através da lei. E a lei foi dada a Moisés, não desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Está aqui o segredo. A promessa foi dada de que ninguém poderá nos resistir. A condição para herdar essa promessa é ser forte, ser corajoso, meditar na lei do Senhor, não desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. E também não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tá aí o código. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué estava ali, recém-apossado, estava sozinho, né? Seu líder, seu pai espiritual já havia partido e ele já estava na liderança daquele grande povo e ele estava naquela grande incumbência. Imagine como Josué, ele estava emocionalmente, mentalmente, o que ele pensava, o que ele sentia diante da responsabilidade, saber, olhar os gigantes da terra, olhar a dimensão da terra, olhar a dimensão do povo dele que ia tomar posse. Como que eu vou fazer? Por onde eu vou começar? Por onde eu vou atacar? Como que eu vou fazer esse povo tomar posse de cada pedacinho desse território? Muitos questionamentos estavam na mente de Josué. E talvez você olha para a sua vida, você pode olhar para a sua casa, para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para o seu casamento, para os seus filhos, para o seu trabalho, para a sua família e parentela, para a sua cidade, para a sua nação. E você fala, e agora o que eu faço? O Senhor nos chama para que nos posicionemos. E dentro da tua casa, no lugar onde o Senhor te plantou, dentro da tua casa, na tua família, o Senhor quer somente que você se levante, seja corajosa, mulher, seja corajoso, homem, e persevere naquilo que o Senhor já te mandou fazer. Tenha coragem e creia que você conquistará, você vai resistir e ninguém te resistirá, porque é isso que a palavra está dizendo. Amém, meu querido, minha querida? Então, esta é uma palavra de encorajamento para que você entenda que Deus te levantou como guardião e como guardiã dentro da tua casa, dentro da tua família. E eu gostaria de fazer você pensar o seguinte, que o Senhor ele precisa de apenas um, e é através de você que ele vai alcançar toda a sua casa, porque também há uma promessa que inclusive foi Josué quem falou: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias da minha vida. E que você possa se apegar na palavra, que você possa se apegar nas promessas e que você possa crer que aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Então somente seja forte, corajoso, guarde esta palavra, guarde o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite e fale dele. Amém? Que verdadeiramente você possa ser a boca de Deus aonde Ele te plantou. Que verdadeiramente você possa entender o teu propósito, chamado de vida nesse tempo, nessa geração. Quero te dizer que esse é o tempo de buscar ao Senhor. Esse é o tempo de aprofundar as raízes no Senhor. Esse é um tempo de busca, não é um tempo de distração, é um tempo de busca, buscar. Tempo de jejum, de oração, de ler a palavra, meditar a palavra, gastar tempo com o Senhor, ter intimidade com o Senhor e avançar dentro do propósito a qual Ele já te chamou, ao qual Ele já confiou as suas mãos a você. Amém? E lembre-se sempre que foi por Raabe que toda a sua casa, seu pai, sua mãe e seus irmãos e tudo quanto eles possuíam foram salvos. E será através de você
que toda a sua casa, seu cônjuge, seus filhos, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que vocês possuem será salvo, será preservado. Houve preservação de vida, houve preservação dos bens, houve preservação de toda a família daquela mulher, porque ela teve discernimento espiritual que aqueles dois homens eram homens de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Yahvé resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tenha Yahvé misericórdia de ti e te dê a sua shalom. E eu quero declarar que estas palavras não se perdem. E eu quero render toda a palavra liberada, toda a unção liberada neste lugar espiritual, virtual, físico e geográfico. Não se perde, porque tudo é dele e para ele e volta para ele. E que estas palavras, estas orações são guardadas com fogo e com sangue derramado na cruz por Yoshua. Em nome dele, amém. Se você gosta de Deus, da sua palavra e de oração, se inscreva nesse canal. Também curta e compartilhe para que o YouTube recomende esses vídeos para outras pessoas que, como você, também ama esse tipo de conteúdo. Fiquem todos na Shalom do Eterno. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.